Nessa videoaula, nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nós estudamos é o conjunto dos números naturais, né? Representado por esse símbolo aqui, uma letra N com um traço vertical. Quais os números que fazem parte? Os números que a gente usa para fazer contagem a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito, não tem fim, né? Numa reta numérica, a gente tem como referência o zero, né? E aí a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5, e essa setinha aqui indica que é infinito, tá? Bom, o segundo conjunto numérico é o conjunto dos números inteiros, né? Que é representado por essa letra Z com um tracinho aqui, né? Quem faz parte desse conjunto? Todos os números naturais fazem parte desse conjunto e, além deles, a gente acrescenta os números negativos. Então, a gente vai ter os inteiros negativos e os inteiros positivos, tá? Então, numa reta numérica, né, a gente observa aqui o zero, que é a referência, à direita a gente vai ter os positivos, à esquerda os negativos. Em ambos os lados, infinitos, né? Mas a gente, de acordo com a necessidade, né, do homem, teve-se que criar mais um conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais, representado por essa letra Q com um tracinho aqui, né? Quem são os números racionais? Todo número que pode ser representado na forma de fração. Bom, pensando dessa forma, todo número que pode ser representado de fração, se eu pegar um número natural, por exemplo, o 5, eu não posso representar o 5, 10 sobre 2. 10 dividido por 2 é 5, é uma fração. Então, se eu consigo escrever um número natural na forma de fração, ele é racional também. Se eu pegar um número inteiro negativo, se eu escrever menos 15 dividido por 5, né, é uma fração que vai dar menos 3. Menos 15 dividido por 5, menos 3. Então, todo número inteiro também é racional. Aí, além dos naturais e dos inteiros, que também são racionais, a gente tem os decimais exatos. Quem são os decimais exatos? Número, né, com vírgula, que não é infinito. 2,3, por exemplo. Se eu quiser transformar em fração, eu escrevo o 23, coloco o 1 e acrescento um zero, né? Porque eu tenho uma casa após a vírgula. Então, 23 décimos é a mesma coisa que 2,3. Logo, todos os números decimais são também racionais. Esse número aqui, 0,3333, isso aqui é uma dízima periódica, né? Porque é um número decimal infinito, mas ele tem essa repetição aqui, né? O período 3. Esse número tem um processo numa outra videoaula que eu fiz, amplamente divulgado também na internet, né? Que eu posso transformar isso numa fração. E essa fração, nesse caso, é 1 sobre 3. Se eu dividir 1 por 3, vai dar 0,333, que é uma fração. Então, se eu consigo escrever na forma de fração, ele também é um número racional. E as frações, né, propriamente ditas, né, 3/4, 7/2, enfim. Todos esses números fazem parte do conjunto dos racionais. Bom, mas então todo número é racional? Não, não é todo número que é racional. Nós temos um conjunto chamado conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, com um tracinho assim. Que tipo de número é esse? Ele é um número decimal, ele é infinito e ele é não periódico, tá? O que difere ele da dízima periódica é isso, ele é não periódico. Exemplo, 3,141592 reticências, né? Pontinhos, quer dizer que ele é infinito. Observem que não há uma repetição aqui, ó, 1, 4, 1, 5, 9, 2, né? Esse número é o que a gente chama de número π, né? Que é a divisão do comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. É um número
infinito e não periódico, portanto irracional. Todas as raízes quadradas não exatas, por exemplo, a raiz quadrada de 5, ela é 2,2360679 e ela continua. E ela continua sem repetição, tá? Então, esse tipo de número eu não consigo transformar ele em fração. Então, ele é um número irracional. Para a gente ter uma noção, né? Tem um conjuntinho que se representa simbolicamente. Então, a gente tem primeiro o conjunto dos naturais, formado pelos números que a gente usa para fazer contagem. Depois vem o conjunto dos inteiros, que tem, além dos naturais, tem os negativos, né? Notem que os naturais estão dentro dos inteiros. E depois vem o conjunto dos racionais, que são todos os números que a gente consegue escrever na forma de fração, né? Além das dízimas periódicas, dos decimais exatos, né? E paralelamente a isso, a gente tem um conjunto chamado conjunto dos irracionais, tá? Mas e o conjunto dos reais? O conjunto dos reais, que é representado pela letra R, né, com tracinho assim, nada mais é do que a união do conjunto dos racionais com os irracionais, tá? Então, praticamente todos os números que a gente trabalha em matemática fazem parte do conjunto dos reais. Ou eles são racionais ou eles são irracionais. Ok, pessoal?